Olá, bom dia. Vamos começar mais uma aula de língua portuguesa? Vamos sim. Hoje nós vamos revisar tempo verbal e concordância nominal. Pegue aí o seu livro, abra na página 34 e vamos lá. Gente, nessa página 34, nós temos aqui, na primeira questão, um trecho, dois trechos retirados do texto. Qual texto? O texto que a gente leu na aula anterior, que foi nono PEP. Dois trechos retirados desse texto que falam o seguinte: quando finalmente a macarronada chegava à mesa, ela levantava a taça de vinho para um brinde à família. Dava uma pausa teatral e dizia: mangiare. O segundo trecho: tenho o cheiro daquelas tardes de domingo na minha lembrança. Nós temos aqui no primeiro trecho os verbos que estão destacados, as palavras destacadas. Chegava, levava, dava e dizia. Essas palavras, elas estão em qual tempo verbal? Observa que a ação, ela já aconteceu. Se ela já aconteceu, então o tempo verbal aí é o quê? Passado. Ela chegava, ela levantava, dava uma pausa teatral e dizia. No segundo trecho, nós temos a palavra destacada tenho. Tenho o cheiro daquelas tardes de domingo na minha lembrança. Então, o termo destacado, que é a palavra tenho, ela se refere a qual tempo verbal? Quando é que ele está tendo essas lembranças? Agora. Tenho. O tempo verbal aí é o presente, que está se referindo à primeira pessoa, que nesse caso aqui é o narrador. O narrador é quem tem essas lembranças, que ele narrou anteriormente. Bom, gente, tempo verbal é aquele tempo em que a ação ocorre. Então, se a ação já ocorreu, o tempo verbal vai ser o que? O passado, também chamado de pretérito. Se a ação está acontecendo, está ocorrendo, esse é um tempo presente, está acontecendo agora, no momento. Tempo verbal presente. E se essa ação ainda não aconteceu, ela ainda vai ocorrer, então nós estamos falando aí de um tempo verbal futuro, certo? Mas vamos agora para a concordância? Vamos lá. Então, gente, as palavras, elas devem concordar em gênero e número. Mas o que é gênero? Você lembra, né? Gênero são as palavras que vão estar no masculino ou no feminino. Muito bem. E o número? O número é quando as palavras estão no singular ou no plural. E aí eles vão concordar o quê? O substantivo vai concordar com as palavras que o acompanham, que são adjetivos, número, pronome, né? Essas palavras, elas têm que concordar, como eu já falei, em gênero e número. Então, vamos a um exemplo para a gente compreender mais? Nós temos o seguinte exemplo. A blusa vermelha é minha. Bom, quando eu digo a, o artigo a, blusa, qual é o substantivo? É a palavra blusa, muito bem. Porque blusa é substantivo. Porque a gente lembra que substantivo é aquela palavra que está aí nomeando os seres, os objetos, as coisas. Então, blusa é o substantivo, tá concordando com o artigo, que é só uma blusa, a blusa. Vermelha, que é a qualidade, ou seja, o adjetivo. E o verbo aí, que é minha, porque é só uma blusa.
Se a gente fosse trazer essa frase no plural, como ela ficaria? Ficaria: as blusas vermelhas são minhas. Muito bem. Então, são minhas porque ela deixou de ser apenas uma única blusa. Nós estamos falando de mais blusas. Que blusas são essas? As blusas vermelhas. Então, o substantivo blusas, concordando com o artigo as no plural, no feminino, e com a palavra vermelhas, né? Também no plural e no feminino. Mais um exemplo. A menina estudiosa passou na prova. Bom, substantivo aí, menina, muito bem. Substantivo menina. Estudiosa é o adjetivo, concordando em gênero e em número com o substantivo. A menina estudiosa passou. Que tempo é esse? Muito bem, já aconteceu. Passado. Passou na prova. Se a gente fosse trazer essa frase no plural, ficaria: as meninas estudiosas, muito bem, passaram na prova. Muito bem. O verbo, você percebe que ele continua no mesmo tempo verbal. A ação já ocorreu, mas ele também foi para o plural. E se a gente mudasse ainda mais essa frase, trocando o substantivo, trazendo um substantivo masculino, ficaria como olha, já mudou o artigo. O menino estudioso passou na prova. Percebam que só o que não muda é na prova. Por que não muda? Porque a prova continua sendo uma. Ele passou em uma prova especificamente. Então, o menino passou na prova. E no plural, a mesma frase. Os meninos passaram na prova. Então, gente, muito bem. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, pode mandar aí um recadinho que a gente responde, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.